Opa, beleza, pessoal? Vamos dar continuidade ao nosso curso. A gente está criando uma aplicação web com o Delphi. A gente está criando ela desde o zero. A gente está criando aqui o nosso back-end, que vai ser uma API REST, que vai servir os dados para a nossa aplicação web. A gente já criou todo o CRUD de clientes, com todos os verbos HTTP, e todo o código-fonte está disponível no nosso GitHub. Inclusive, tem o código-fonte de cada aula, se você vier aqui em Releases, e tem aqui o código-fonte da aula 2, da aula 3, para que você acompanhe direitinho aí o curso. Na aula de hoje a gente vai fazendo umas pequenas melhorias, né, pequenas alterações no nosso back-end para que ele fique 100% pronto para a gente consumir ele com o nosso cliente web. E, claro, a gente vai criar tudo isso com o nosso Delphi. Primeira alteração, pessoal, que a gente vai fazer, a gente vai vir aqui em Project, vamos vir aqui em Options, em Forms, e eu vou deixar apenas o que eu quero realmente que seja criado quando a gente executar a aplicação. O Database DM, eu não quero que ele seja criado, né? A gente vai sempre criar ele. Inclusive, pessoal, é uma boa prática, né? Você nunca pode deixar uma conexão ativa quando você está utilizando o back-end. A regra para a API REST é tudo que você precisar utilizar, você cria, consome e destrói a cada requisição, tá? Cria, utiliza, né? E destrói. É uma ótima prática, né, e que deve ser seguido para aplicações. E a gente está fazendo isso aqui, eu vou mostrar aqui em mais detalhes. Eu tirei aqui então esse data model, eu vou deixar apenas o que eu preciso aqui mesmo, e tudo que a gente criar de agora para frente no nosso back-end, a gente não vai deixar no AutoCreate. A outra alteração, a gente vai vir em Delphi Compiler, e aqui a gente vai fazer algumas alterações. Eu estou aqui com a pasta do meu back-end, ele está gerando tudo dentro dessa pasta Win32. Eu vou apagar ela, eu não quero que seja gerado ali dentro. Então, o meu binário, eu quero que seja gerado dentro de uma pasta bin, aqui dentro mesmo, né? Então, eu vou vir aqui simplesmente e vou colocar aqui bin barra. Então, ele vai criar uma pasta bin aqui para mim e vai colocar o meu executável dentro. Os meus DCUs eu também não quero que crie nessa pasta, eu quero que adicionar aqui uma pasta chamada DCUs e aí sim ele coloca aqui a plataforma e a config. Vou salvar, vou compilar. Agora, se a gente olhar, ele criou então a pasta bin e aqui está o nosso executável e ele criou a DCUs e colocou aqui todos os DCUs, né, aqui dentro aqui para ficar tudo separado. Então, a primeira alteração que a gente vai fazer, a gente vai vir aqui na nossa conexão e eu quero que, não quero que fique com esse caminho fixo aqui do banco de dados. Eu vou vir aqui e vou em eventos e on create. E ao criar esse formulário, então, eu quero pegar meu fd connection.connected e vou dar um false. Então, vou desconectar caso ele esteja conectado. Vou dar um fd connection.params.database e aqui a gente vai passar a nossa database, mas eu não vou passar o caminho absoluto como está ali, eu vou passar um caminho relativo, ou seja, eu sei que o meu binário está aqui dentro, então o que eu vou fazer? Eu vou voltar uma pasta, vou voltar duas pastas e vou entrar na pasta. Então eu vou copiar o nome do meu banco e vou fazer isso aqui, ó. Então vamos lá. Eu quero voltar uma pasta, então eu dou 2 pontos, né, e barra. Quero voltar outra pasta, 2 pontos, barra. Aí eu vou entrar na pasta DB e lá dentro vai ter o meu banco de dados. Então agora aqui, independente de onde esteja o programa, né, no computador de vocês, ele vai funcionar normal. Eu vou startar, vou vir aqui e vamos dar um get aqui e ele já está funcionando, então ele já está conseguindo pegar aqui da nossa pasta. Então vai funcionar no seu computador independente de onde esteja. Inclusive, uma dica muito importante é sobre as conexões. Se notarmos aqui na nossa Client Service Implementation, como que funciona o Xdata, pessoal? Quando eu faço um get, né, quando eu mando um get aqui através do navegador, o Xdata instancia essa classe para a gente, acessa aqui o método get e destrói automaticamente esse objeto, né, que ela criou dessa classe. E a nossa conexão também está sendo criada aqui no create, ó, e destruída no destroy. Então, quando ele faz a criação, né, a instância do objeto client service, a gente também instancia aqui a nosso database que tem a conexão com o banco de dados. E quando ele destrói, a gente já destrói a conexão. Então não tem perigo da minha conexão ficar aberta, porque o meu data module, onde tenho a minha conexão, está sendo destruída. Então, por exemplo, vai chegar um get aqui, né? Quando chegar o get aqui, ele vai primeiro fazer a instância aqui no meu cliente service e automaticamente eu crio aqui a minha database DM, onde está a minha conexão com o banco de dados. Todo o get aqui é executado, né? Utilizando a minha conexão, a minha
na conexão que está lá na database DM. Quando chega aqui no final, né, aqui do nosso get, tudo é destruído, né? Tanto essa classe aqui, né, o objeto dessa classe, quanto também aqui essa variável que está com a nossa conexão. Então, isso é muito importante, pessoal, quando a gente está trabalhando com um servidor, né, com uma API hash, quando a gente está trabalhando com esses backends, né, que a gente consome de diversos lugares. Então, chegou uma requisição, você cria o que você precisa, consome e destrói. Você não pode deixar uma conexão aberta, né? Você não pode compartilhar uma conexão, porque aqui vai chegar várias requisições simultâneas, né? Então, você não deve utilizar essa variável global aqui, por exemplo, e também você não deve deixar conexões abertas com o banco, porque você vai ter uma concorrência, né? Você vai ter vários lugares acessando esse endpoint GET, por exemplo. Então, tudo que você vai utilizar, você cria e depois você destrói. Dessa forma simples que a gente fez aqui, já não vai ter problema, né? Tudo está sendo criado e destruído de uma forma bem fácil, né? Como a gente já está acostumado, e aí a gente não vai ter problema de sobrecarregar o nosso servidor. Outro recurso muito importante é a documentação da nossa API. E para isso o Xdata faz automaticamente, ele faz sozinho para a gente, e ele utiliza o Swagger. O Swagger ele é utilizado pela grande maioria das API REST para fazer a documentação. Vamos ver como que é simples com o Xdata. Basta eu abrir aqui então o nosso componente Xdata Server, e aqui nas opções do Swagger, em Swagger Options, no Enable eu vou marcar como True, e no Swagger UI Options também eu vou marcar o Enable como True. Feito isso, pessoal, ele já faz a documentação sozinha para a gente automática. Então eu vou executar aqui de novo. Ótimo, vou startar. E aqui, basta a gente vir aqui e acessar esse endpoint Swagger UI. E pronto, está tudo aqui, pessoal. Já fiz a documentação de todos os nossos verbos, de todos os nossos endpoints, olha só. Então eu posso, inclusive, testar por aqui. Ó. Eu posso vir aqui e eu quero que busque o 40, por exemplo. Eu dou um execute aqui. Ele já traz para mim. E aí ele traz aqui várias informações, né? Request URL, enfim, ele traz o que foi o response do body, do header, né? Ele traz todas as informações aqui já todo documentado. Então, se você for compartilhar essas informações com alguém, por exemplo, já vai estar tudo aqui. Inclusive, com essa documentação, a gente consegue acessar pelo Postman, né? Como a gente fez na última aula manualmente, mas você pode vir aqui, por exemplo, eu vou copiar esse link que está aqui, ó, do JSON aqui, por exemplo. Eu vou abrir aqui nosso Postman e ele já consegue importar para a gente criar as collection aqui, ó. Posso vir aqui, vir em File Import. Ótimo. E aqui eu vou vir aqui em Files e vou colar aqui embaixo, ó, esse link que eu copiei lá. Ele já vai carregar aqui para mim, eu dou um import, ó, pronto, ele já trouxe tudo aqui para a gente, pessoal. Ó, todos os nossos endpoints, ele já vai ter trazido aqui, ó, ele separa tudo certinho, né? Onde está passando ID, por exemplo. Então, todos os nossos endpoints estão aqui. E aí, basta a gente testar. E se você for mandar para alguém utilizar suas APIs, basta você mandar essa documentação, né, esse arquivo JSON aqui, a pessoa já vai conseguir importar lá de uma forma automática, tá, pessoal? Isso facilita bastante. Um último detalhe que eu vou colocar sobre o Swagger aqui ainda, que eu vou colocar um botão aqui, pessoal, para facilitar, tá? Para ficar aqui um exemplo bem completo para vocês. Eu vou copiar aqui também um pequeno trecho de código. Vou dar 2 cliques aqui nesse botão, vou colar o trecho do código aqui e já vou explicar para vocês. Então, basicamente aqui a gente só está fazendo código-fonte Delphi mesmo, né? O execute aqui. Você tem que usar aqui o API para poder utilizar esse comando, né? O comando do Delphi normal, pessoal, que a gente consegue abrir um programa ou abrir um site. Aqui a gente está passando a nossa URL e o endpoint lá do Swagger também. Quando a gente compilar aqui, a gente startar e clicar aqui, a gente vai abrir para a gente aqui de uma forma automática, tá? Então, só para ficar um exemplo bem completo para vocês mesmo aqui. E a última alteração que a gente vai fazer, pessoal, é o nome da nossa unit, clientes entities. A gente vai fazer uma pequena alteração no nome dela, para ficar mais coerente com o que ela está fazendo realmente. Quando a gente chama de entities, a gente entende que é uma classe rica, que é uma classe que tem a regra de negócios dentro, ou uma classe que esteja mapeada para ser utilizada por um ORM, o que não é o nosso caso aqui. O que a gente tem aqui é uma classe simples do Delphi, uma classe anêmica, a gente pode chamar, porque ela apenas tem aqui os fields, né, as variáveis e as properties que ela tem. E ela serve para apenas, é um objeto, né, que serve apenas para ser transferido entre as camadas do sistema. Então, para isso, a gente utiliza o termo DTO, que é o Data Transfer Object, que é exatamente o que a nossa classe está fazendo. Então, o que a gente vai fazer é simplesmente vir aqui e mudar de entidade para DTO.
Ótimo. E nos lugares que está sendo utilizado, né, pessoal, a gente também tem que trocar o nome dela. Então, vou copiar o DTO aqui, a gente está utilizando aqui na Client Service e também aqui na Client Service Implementation. Eu vou vir aqui e alterar aqui. Se eu compilar, vai rodar normalmente, tá? Então, é interessante, pessoal, a gente manter uma nomenclatura, né, manter os namespaces aqui coerentes com o que cada arquivo faz. Porque se uma nova pessoa entra na sua equipe, ou até mesmo você daqui a um tempo, você vai bater o olho, né, na Unity e já vai saber exatamente o que aquela Unity está fazendo pelo nome dela. Outra coisa que é super fácil no Xdata, pessoal, são os Meteors. Então, eu posso vir aqui no Xdata Server, dar um botão direito, Meteor, Manager Meteor List. E aqui eu consigo adicionar Meteors de uma forma muito fácil, ó, toda RAD aqui, né? Eu consigo, por exemplo, adicionar aqui o CORS, ó, então já está adicionado o CORS aqui, ó, de uma forma muito fácil. Eu consigo adicionar aqui também, fazer a compressão dos dados, eu consigo utilizar o JWT, e isso a gente vai ver nas últimas aulas, tá? Então, como vai ser, pessoal? Na próxima aula a gente vai ver a parte web, a gente vai criar nosso front-end web para consumir a API que a gente criou. Depois que a gente criar ele, a gente vai voltar aqui no nosso back-end e vai dar uma refatorada maior, a gente vai dar uma refatorada mais profunda. Eu não quis fazer isso agora para a gente já partir para o nosso front-end, né? E para não confundir também quem está iniciando. Então, depois a gente vai seguir boas práticas, aqui a gente vai criar o JWT, a gente vai adicionar várias outras coisas aqui e fazer uma refatoração maior aqui no nosso back-end. Mas, como vocês podem ver, ó, os mirrors é muito fácil de inserir aqui, de uma forma bem tranquila, já estão inseridos aqui. E na próxima aula a gente parte então para o front-end web em si. Então, já se inscreve no canal para não perder nada, já ativa o sininho também para receber quando a gente postar a nova aula, e o código-fonte disponível, o link fica na descrição do vídeo. Até a próxima aula, pessoal!